Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje conosco temos Fernando Seabra, autor best-seller do livro A Mandala da Inovação, idealizador do Clube Bora Fazer, TEDx Speaker, investidor anjo e conselheiro na Bossa Invest, no pool de inteligência artificial. O Fernando é o brasileiro que mais participou de reality shows como mentor e avaliador também. Ele está super envolvido no ecossistema de startup e eu tenho o prazer de receber o Fernando aqui para a gente ter uma conversa maravilhosa, com certeza. Muito obrigada, meu amigo, por ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Sem dúvida, o conteúdo que você vai trazer aqui vai ser muito bom para todo mundo. Lilian, obrigado pelo convite, prazer enorme. Eu estou devendo essa visita faz tempo. O que as pessoas não sabem é que a gente já se acompanha há quase uma década, como a gente estava falando. É verdade. Né? A gente cresceu junto no ecossistema de inovação e é uma alegria ver você voando aí, ajudando tantas pessoas com o seu programa e com os seus conteúdos. Sou muito orgulhoso de você. Obrigada. E eu que te agradeço, porque você foi uma das pessoas também que é uma conexão muito importante, que foi abrindo portas, que eu acho que isso é muito importante no ecossistema, né? E a gente se preocupa em onde o outro está, como é que a gente conecta o outro com alguma coisa que é importante, e você é muito isso. Você é muito de abrir portas, de bora fazer, né? Vamos fazer acontecer. E aproveitando, eu queria que você contasse a sua história. Você acabou de falar que a gente já está junto aí crescendo no ecossistema. Mas como que tudo começou, Fernando? Porque as pessoas querem saber como é que o Fernando começou essa jornada de inovação, essa jornada de empreendedorismo. Então conta um pouco sobre a sua história aqui, já para o pessoal começar a te conhecer. Vamos lá. Há exatamente 11 anos atrás, aos 46 minutos do segundo tempo, aos meus 45 anos de idade, eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp, né? Isso após ter empreendido 25 anos. Parece que aquela vida não existiu, até parece que foi outra pessoa, né? E aí eu comecei a contribuir com um projeto na Fiesp, que se tornou a maior competição de startups da América Latina. Naquela época, você foi convidado, eu te convidei para ser jurada e mentora lá no nosso programa. Eu fui diretor da Fiesp por 7 anos, depois também sou diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo. Naquela época, entrei e fui convidado para, na época, me tornar avaliador do primeiro reality show que eu fiz, que foi o Shark Tank Brasil, que você conhece muito bem. É envolvida com Sharks, inclusive, hoje, né? E fiquei conhecido, fui convidado para ir para frente das câmaras, aí sim como mentor, né? E depois fiz um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto reality show. Me tornei o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo no mundo, contribuindo com 4 no Brasil e com 2 nos Estados Unidos. Olha, tá faltando a gente construir um reality show aqui, hein, gente? Já tô ficando Eu já falei ali, né? Eu já dei a dica. Lilian, projeto para 2025, vamos fazer um reality show. Olha, você vai ser apresentadora e mentora, e eu vou ser mentor, tá? Olha que essa ideia aqui, ó, eu adoro criar as coisas, isso. Olha aqui, ó. É isso aí. Vamos ver o que pode acontecer, gente. Eu falo que o futuro a Deus pertence, mas a gente que vai construindo, então, quem sabe? Com certeza. E aí comecei essa jornada de fomentar o ecossistema. Eu lembro que um amigo em comum, que eu já vou falar quem naquela época, ele me falou o seguinte: "Sr. Fernando, você tem uma proposta comercial de palestra? Porque quando eu não posso fazer, só quero indicar a sua." Não tinha, eu dava essa palestra de forma só voluntária. Preparei uma página de Word, mandei para ele, comecei a fazer isso de forma só profissional. Hoje sou apresentador e palestrante só profissional e mentor. Já dei aula em 21 faculdades, entre elas o INSPER, o IBMEC e o ITA. Esse amigo em comum é o João Kepler, que pediu minha proposta, né? Legal. Isso há 7, 8 anos atrás. Aí a jornada começou, aí isso se tornou a minha jornada empreendedora, né? Então, é o dia que eu dei uma virada de chave e entendi que meu lugar no mundo é usar o meu conteúdo e minha história, as minhas metodologias para fazer com que os outros empreendam melhor. E essa jornada fez com que em 10 anos eu criasse diversas metodologias, só ferramentas, frameworks, para que os empreendedores melhor desenvolvessem as suas ideias. Isso virou o meu livro, A Mandala da Inovação, só lançado agora dia 13 de novembro, se tornou um best-seller e na semana do lançamento foi o segundo mais vendido no país. Eu quero ouvir mais sobre o seu livro, A Mandala da Inovação, que traz conceitos de inovação com propósito.
Então eu queria que você desse mais alguns spoilers. E o livro está por aí? O livro está aqui, ó. Olha só! O livro está aqui, o seu livro vai receber o autógrafo já já, a mandala da inovação. Que legal! Essa mandala aqui é o que eu chamo de... é um compilado das minhas 2 metodologias que se complementam. E por que eu fiz isso de forma cíclica? Porque para mim a inovação ela só existe se a gente trabalha com o conceito de inovação contínua, né? E quando que eu comecei a pensar em inovação? Eu de formação acadêmica, eu tenho uma formação acadêmica só muito sólida, então eu sou a favor de estudo, formação acadêmica e o conceito de lifelong learning, né? A gente nunca tem que parar. Nunca tem que parar de estudar, ou seja, ficar sempre aprendendo, né? Isso. E na época de adolescência eu queria ter feito direito à administração, mas a administração só para mim na época tinha que ser na Getúlio Vargas. Eu não entrei na Getúlio Vargas, fiz direito na PUC e fui estagiar no maior escritório do Brasil, que é o Pinheiro Neto Advogados. Fui estagiário quase 3 anos no Pinheiro Neto Advogados. Falei, vou fazer essa formação, mas nunca quis ser advogado. Aí no 5º ano eu pedi as contas lá do escritório e falei, vou fazer um curso que me falaram que existia nos Estados Unidos, que não tinha aqui no Brasil, que era um tal de MBA. Aqui no Brasil não existia esse curso. E fui para os Estados Unidos aos 27 anos, fiquei 5 anos lá, fiz especialização, mestrado e trabalhei. E como eu tinha formação inicial em Direito, eu descobri que as Big Fives, os cursos que eu queria inicialmente, MIT, Stanford, Harvard, Chicago, eram cursos para quem faz ou engenharia ou economia. Então os cursos mais conhecidos são para quem tem a cabeça mais para o ecossistema de finanças, que não era o meu caso. E eu descobri um curso na Califórnia, que muito ligado à área de planejamento estratégico e à área de gestão, em uma escola que se chama Sopeter Drucker School of Management, que foi criada só pelo Sopeter Drucker para administração moderna, que foi meu mestre e professor. Então, sou um dos 3 brasileiros que eu conheço que fez o MBA do Drucker. Peter Senge, focado na sociedade do conhecimento. E o capital humano, né? Então, o Peter Drucker é o pai da administração moderna, ele é o criador de tudo que a gente pensa hoje em administração e gestão. E naquela época eu comecei a entender o que era inovação. Uma vez em sala de aula, o Drucker falou o seguinte, vocês têm que lançar produtos e serviços hoje e começar a matá-los amanhã. Você fez aula com ele? Fui aluno do Peter Drucker. Ah, que legal. Isso, foi meu mestre. Eu achei que era só o método de ensino, não, ele foi seu mestre. Ele foi o meu último mestre, porque foi a última sala que ele deu aula em 97, no milênio passado. Quando eu fiz MBA, eu li sobre ele também. Eu devo ter estudado bastante ele. Justamente para poder construir, a minha monografia, né, meu projeto final era justamente sobre a relação da escola na sociedade do conhecimento, porque as empresas não preparavam os profissionais para irem prontos para o mercado de trabalho. As escolas não preparavam, né, eles para irem para o mercado de trabalho. E a empresa acabava preparando com seus treinamentos internos e tudo mais. Como eu trabalhei em multinacional, eu tive, né, a oportunidade de estar me desenvolvendo, de estar buscando. Então, eu aprendi muito no mercado, aprendi muito fazendo, né, diferente de só o que vem na bagagem do ensino superior ou da própria universidade. Eu senti falta na universidade do que eu fui para o mercado, e no mercado foi o que eu aprendi mesmo. Então ele criou esse conceito de que o ser humano não é um centro de custo, mas é um ativo da empresa. Sim, um ativo da empresa. E criou esse conceito ao estudar a GM no fim da década de 40, quando ele lançou seu segundo livro, e foi uma revolução na gestão. Então foi meu mestre. Que legal, que bom saber. Eu tinha aula com ele aos sábados, ele dava aula só de estudos de caso, né? Muito interessante. E aí comecei a viver o conceito de inovação, entendi o que era inovação contínua. Olha só. E criei tudo que eu queria até hoje de metodologia. A mandala da inovação. Muito bom, vou dar um spoiler aqui para vocês. Ó, ele fala de encontro, busca, conexões, visão, desenvolvimento e pitch. Aliás, pitch eu gosto muito, falo sobre pitch, aprendi muita coisa sobre pitch com o Fernando, viu? Estratégias para inserir a inovação no cotidiano empresarial. É isso mesmo, a gente tem que olhar isso no cotidiano, né? Ou seja, no dia a dia, né? No dia a dia as coisas têm que acontecer e a gente tem que envolver a inovação. Isso. Eu criei a metodologia, são 2 metodologias, são divididas em 6 elos,
E quem vê o primeiro elo aqui, o elo da busca, deve ver o livro assim e imaginar, é busca de cliente, é busca de mercado? E eu falo, não, essa é a busca de si mesmo. Perfeito, Então, o autoconhecimento. Eu trago um olhar para a inovação totalmente distinto, onde eu falo que antes de tecnologia, que é commodity, a gente tem que pensar no ser humano. Então, o conceito de autoconhecimento, tem metodologias específicas para isso, o conceito de criar conexões, a gente já começou aqui o nosso papo de hoje só falando que a gente se conhece, se colabora. Eu acho que ponto fundamental para que inovação exista na vida e nas organizações é o conceito de colaboração. Só quando que as pessoas estão abertas e dispostas a colaborar, o conceito que eu chamo de network sustentável também, Sim. né? E por aí vai. Então, antes de tecnologia, a gente tem que falar de gente. Tem que falar de gente. Porque através de gente geram conexões, essas conexões geram transformações. E o Fernando é um exemplo aqui, o que ele está trazendo no próprio conteúdo do livro dele. E uma coisa importante, né? Para investir num CNPJ, primeiro você tem que investir no seu CPF. Você tem que estar bem com você mesmo, para depois você conseguir alavancar os seus negócios, se envolver os seus novos projetos. Porque se você não estiver bem, é muito mais difícil. Eu digo até que é impossível, né? Você conseguir fazer alguma coisa acontecer se você não estiver bem consigo mesmo. Sem dúvida, né? A gente não vai dar certo em nada se a gente não dá certo só primeiro dentro de si mesmo, né? E tem que ser bom. E aí, se você não está bem com você não aproveita a jornada, você não aproveita aquele momento de estar aproveitando a construção, que nem aqui, a gente é uma construção, é um projeto, é um legado, e para mim tem que ser bom, tem que ser prazeroso. As pessoas que estão aqui comigo são pessoas que eu gosto, que fazem parte do meu relacionamento, do ecossistema, que tem um conteúdo que vai agregar para você que está ouvindo aí do outro lado. Eu acho que é muito isso, você aproveitar as situações e ser bom, né? Tem que ser bom, né, Fernando, na jornada empreendedora? Com certeza. E os empreendedores, eles não entendem, né? Que às vezes a gente não foca no negócio, mas foca neles. Sim. Eu e a Lilian só somos ambos investidores anjos e na mesma instituição que a Bossa Investe, a gente, antes de projetos, a gente busca as pessoas, né? Tem a famosa frase que diz que a gente investe em jockey e não investe em cavalo. E é exatamente isso, porque a gente quer alguém que esteja disposto a ouvir, que esteja disposto a viver o que eu chamo, Lilian, de entender... Não sei ao certo. A Siri quis conversar aqui. A Siri, aqui. assim, às vezes aparece, né? A tecnologia às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Ela quis opinar aqui sobre o jockey e o cavalo, mas continua. Já falei para ela, não é para opinar, não. Não. Peraí, voltamos. Ela quer Ela falar mais, ou insistente. seja... então a gente diz que a gente investe no jockey, não no cavalo, e que vive o que eu chamo de a relação divina entre as duas orelhas e a boca, ou seja, a pessoa sabe que a gente tem duas orelhas para escutar mais do que para falar. Exato. E tem empreendedor que não entende, se ele quer falar, calma, meu, me escuta, você está aqui para aprender comigo, você não está aqui para me ensinar, agora é só hora de escutar. De ouvir, é verdade, isso é muito importante. É o perfil coachable, né? Aquele cara que quer escutar, quer aprender. E é uma mensagem que é óbvia, é simples, mas eu acho que a maioria das pessoas não usam, né? Acabam falando e perdem a oportunidade de ouvir uma pessoa que está ali com uma bagagem enorme para te trazer um conteúdo, para te trazer um insight que vai ser transformador, porque tem que falar. Acho que também tem um pouco da emoção, da ansiedade, do querer falar, mas fica a dica aí para você, empreendedor, que está começando, que está indo fazer um pitch, que está buscando um investimento, que vai se conectar com outros, busque ouvir também. Acho que o ouvir é o mais importante do que só falar, como o Fernando mesmo disse aqui. Fernando, mas eu queria que você contasse, aliás, não vai contar agora não. Agora a gente vai dar uma pausa já para o nosso próximo bloco, mas antes disso, eu só queria reforçar mais um ponto que você trouxe. Quando você fala da busca do autoconhecimento, você buscou muito autoconhecimento, não buscou? Acho que eu nunca paro de buscar, acho que todos nós, né, Lilian? Eu e você. Mas eu me encontrei mesmo nessa virada de chave após os 45 anos. Então. 45 anos, ou seja, nunca é tarde para você pensar em ter a sua mudada de chave, em buscar autoconhecimento para poder se desenvolver e poder trabalhar melhor o seu CPF para depois você focar no seu CNPJ. Mas agora a gente vai fazer uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia,
Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui com esse papo que está muito bom. O Fernando já deu várias dicas aqui, já falou sobre o livro dele, A Mandala da Inovação. Ele está trazendo cada vez mais insights valiosos, dicas valiosas para a gente aqui. E eu queria que ele contasse um pouco, porque ele é o brasileiro que mais participou de reality shows e focados em empreendedorismo, no ecossistema de startup, de inovação, pelo mundo. Então, eu queria que ele contasse a experiência, essa visão dele nesse ecossistema, porque assim, Fernando, não é fácil você participar de um monte de reality show e ser convidado, e criar, e inovar, se envolver. É tempo, é muita coisa para poder participar. Eu queria que você contasse um pouco aqui como é que é. Como é que funciona? Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, eu não fico em casa esperando não, tá? Ah, isso é uma dica extremamente valiosa. Não eu sei que vai acontecer, eu vou atrás e me convido. O dia que eu tinha feito já 2, eu liguei pro terceiro e falei, olha, você sabe que eu sou brasileiro que mais fez? E aí me tornei 3, depois o 4, o 5º. Então, cada vez eu sou brasileiro que mais fez, entendeu? E esse ano eu devo fazer mais um e pelo jeito a gente vai fazer um outro juntos. Olha aí. Né? Então, eu não fico esperando, eu vou atrás, né? Segundo o meu mestre, professor Drucker, existem 3 tipos de pessoas no mundo, tá? As pessoas que veem as coisas depois que elas aconteceram, as pessoas que veem as coisas acontecerem e as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, quem quer empreender e viver inovação na veia,
você tem que ser protagonista a qualquer momento. Eu falo que o conceito de inovação contínua tem dentro de si a nossa capacidade de ser só protagonista e não vítima do choque de cultura de terceiro, né? Então, corra atrás, né? Não empreenda guiado pelo que a concorrência faz, empreenda de acordo com a necessidade de alguém, né? Uma empresa não existe só porque alguém precisa ter trabalho para ir, nem emprego, nem salário, nem prolabore. Uma empresa existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Se você é bom para resolver o problema de alguém, faça. Se não, fecha as portas, vá só procurar emprego, porque é muita responsabilidade com funcionário, com família, emocional. Empreenda com responsabilidade. Isso é muito importante as pessoas se falarem e verem isso todos os dias, né, Lilian? Sem dúvida. Inclusive, a gente até conversou um pouco antes sobre o ecossistema mesmo de startup. A gente tem que olhar muitos empreendedores que estão criando soluções que são inovadoras, mas que endereçam dores, né, que resolvem problemas, e não simplesmente que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar aquela bolha inflada de startups que estão lá buscando recurso, buscando captação, tracionando, só queimando caixa para fazer o negócio acontecer, e muitas vezes não está endereçando 100% uma dor, não está olhando se está tendo um faturamento recorrente, não está saudável, não está tão responsável. Você vê dessa forma? Então, Lilian, o empreendedor só tem que entender que a melhor forma de financiar o seu negócio é com dinheiro do cliente, que é o que a gente chama de bootstrapping. Sobrou um pouquinho, financia. Sobrou um pouquinho, só põe negócio. Sobrou um pouquinho. E é o momento que o empreendedor tem que viver a conta-gotas, né? O melhor dinheiro é esse que é do cliente. Mas se o dia você precisa de recursos para tracionar e para escalar, aí sim você pensa em criar um valuation, entender só quanto vale o seu negócio e ceder um pouco do seu equity, que é um percentual do seu negócio, para que alguém possa financiar o seu crescimento. E tem empreendedor que acha que isso é sinônimo de sucesso. Não, isso é sinônimo de momento certo para crescer negócio, não é para a fase inicial. Então, é uma grande diferença aí, né? E isso é importante, né? Você falou do equity, né? Eu, por exemplo, invisto em algumas startups, tanto algum cenário que a gente chama de smart money, quanto o capital financeiro por si próprio. E o Smart Money envolve muito os nossos conhecimentos, as conexões que a gente tem, as orientações que a gente pode fornecer para essa startup. E essa startup também me oferece muitas vezes um equity, uma participação acionária dentro da empresa, pelo meu tempo e pelo dinheiro que eu estou investindo. E isso é muito relevante. E o empreendedor tem que pensar dessa forma, né, Fernando, como você mesmo disse aqui. Porque se ele não pensa que ele tem que trazer o mentor, trazer o investidor para dentro do negócio de uma forma saudável, ele acaba só querendo captação, recurso e não cresce, focado só no dinheiro. Investidor que foca só no retorno, né, que vai entrar só com capital, ele acaba sendo às vezes um investidor que vai atrapalhar ele no momento, depois vai apertar ele no momento que ele pode ser apertado. Exato. Né? E aí, só cadê meu retorno? Você falou que meu ROI ia ser tanto em X tempo. Então, exato. Isso é um ponto importante. E tem fases de... se o empreendedor está numa fase mais adiantada, já tem um recurso, já tem uma venda recorrente de milhões, e às vezes de milhões mês, ele vai buscar o que a gente chama de capital, só dinheiro, entendeu? Sim. Que é um outro tipo de financiamento. É uma outra série, né? Uma outra série, um outro tipo de investidor de venture capital que investe nesse momento. Vamos aproveitar e comentar um pouquinho sobre as séries, que eu acho que as pessoas não conhecem tanto, por ser um termo mais técnico, mas, por exemplo, a gente, até me corrija se eu estou falando todas as séries certas aqui, porque a gente coopera no ecossistema. Isso. Primeiro a gente tem a FFF, que é a Family, Friends and Fools, que para quem não sabe, já virou um termo de livro, né? Family, Friends and Fools, que é amigos, familiares e otários. O otário é aquele cara que investe põe o dinheiro. Uma ideia. Eu ensino de cátedra, Lilian, só porque eu já fui otário lá dos dois lados. O cara que captou e já investi. Né? Então eu ensino, já estive em todos os cantos. Tem experiência. Eu também já levei algumas. Né? E a gente aprendeu a investir de forma profissional. O que a gente não quer é encontrar investidores que falam assim, esse negócio de startup eu não quero saber porque já me dei mal. Você se deu mal porque investiu errado. Sim. Então, quer investir da forma certa, entenda primeiro que é um investimento de altíssimo risco. Gente, investir em startup é altíssimo risco, mas, no entanto, você vai fomentar a inovação, você faz o mundo girar, você faz produtos e serviços novos
verem isso para o mundo para atender a sociedade. E pode ter grandes retornos também. Pode ter grandes, mas não contem com isso. Não contem com isso. Eu falo que não pode ser o dinheiro da vida. Não. Você está colocando ali puramente em investimento. E tem um cunho até que social, né? Só você Sim. faz a coisa acontecer, Tem você vários tipos de contribui. fundos também. Tem Vários fundos, inclusive, que fundos. envolvem cenários de ESG, alguns cada um com a sua tese. Mas depois disso a gente tem um investidor anjo. E aí, Entendi. depois de investidor anjo, a gente vai seguindo e começando aí, trabalhando para os fundos. Tem o pré-seed, o seed, e a gente vai tendo as séries. O que as pessoas não sabem, que elas escutam. Ah, ele recebeu em série A, B, C, D. E as letras vão na sequência do alfabeto até um dia se abrir o IPO, que é o que é? Ser aberto Capital na o bolsa. capital na bolsa, que é Initial Public Offering, né? Então as séries vão seguindo as letras. A maioria não chega até lá. Ah, só recebeu investimento até série D, até série B, C, D. Normalmente os unicórnios são os que já estão Que abrindo capital na bolsa ali, que já cresceram. Chegam lá. O que são unicórnios? Para quem não sabe, né, Lilian? São startups que têm seu valor de mercado acima de $1 bilhão. Foram vendidas ou compradas? Não. Valor de mercado, só que quer dizer, em algum momento, alguma série, em algum momento da sua jornada de captação de recursos com investidores altamente só profissionais, alguém comprou 5% por $50 milhões. Então, comparativamente, o valuation de 100% das cotas ou das ações, se já tá ainda em 1 uma bilhão. SA de capital só fechado, tem um valuation de $1 bilhão. Exato, 1 bilhão, exatamente. Olha aí, já ficou várias dicas aqui para vocês sobre o ciclo de captação de recursos, de investimentos, de investidores, né, também. Algumas dicas aqui que o Fernando trouxe são super importantes. Eu quero dar uma dica muito boa para quem vai se apresentar, tá? Vocês conhecem o termo elevator pitch, que é pitch de elevador. Ah, ele é especialista nisso, gente. Aliás, posso contar? Programa Planeta Startups fazia pitch do elevador para poder ir para o programa. Era o Fernando que avaliava se você ia ou não. Isso aí, né? Eu falo o seguinte, nós que somos investidores profissionais, a gente lembra de 2 tipos de pessoas na vida, Lilian. Não sei se você já se deu conta. Você vai se lembrar das pessoas ótimas e das pessoas péssimas. Então, não seja uma pessoa péssima para se apresentar a gente. Então, esteja preparado. Essa história de que não vou perder a oportunidade porque eu encontrei a Lilian num cafezinho, num elevador, num café, num brunch, num almoço. Perca a oportunidade se você não estiver altamente preparado. Porque, de repente, o seu negócio é bom, mas você não está no momento certo, guarde a oportunidade para usar. Gente, essa é a minha vida, eu ensino aquilo que eu vivi, tá? Tem gente que não está nem aí, quer aproveitar só qualquer oportunidade. Mas eu digo o seguinte, eu vou lembrar do cara ótimo e do cara péssimo. E esse eu não esqueço nunca. Sabe que na minha mentoria no Método LPA, uma das primeiras coisas que eu trabalho com a equipe, com os alunos, é a apresentação. O seu pitch em 30 segundos a 1 minuto. Então, todas as aulas, todos têm que fazer aquele pitch rápido. E é muito interessante a evolução que eles vão tendo até a última aula. É sensacional. Você vai gravando, vai comparando, eles têm que ver a gravação, né? Só porque é treino. Né? Hoje Pitch é treino. Eu sou palestrante, apresentador de TV, até comentei, né, que as tantas me tornei, e eu fui convidado para me tornar embaixador da fluência da Sociedade Brasileira de Fonologia. E por qual motivo? Só pelo fato de eu ser ex-gago. Né? Eu desenvolvi a capacidade de comunicação, uma vez que eu vi que o meu conteúdo ajudava os outros. Então foi uma obrigação moral que eu fiz comigo mesmo, de me preparar, respiração, yoga, físico, cabeça. Se falasse, Fernando, sobe Himalaia, que você vai se tornar um comunicador melhor, estava eu lá subindo Himalaia, Lilian. Olha só. E fui atrás de preparo e estou sempre só me preparando. Você não encontra barreiras, você vai tirando, você encontra as barreiras e vai tirando da frente. Porque ex-gago, e olha como você fala hoje, você é um palestrante, você inspira, mais ainda agora, né, na hora que você fala sobre isso, ou seja, tem pessoas que às vezes falam, eu não posso ser um palestrante porque eu tenho a gagueira, né, eu não posso. O Fernando é um exemplo, ele está dizendo aqui, ele se preparou, ele treinou, ele estudou e hoje ele não tem a gagueira como um limitador. Acho que os conflitos servem para a gente se melhorar sempre. Perfeito. Acho que não existe evolução sem conflito. E também eu quero saber do Clube Bora Fazer. O que é o Clube Bora Fazer? Conta pra gente. O Clube Bora Fazer é uma comunidade que eu criei para que as pessoas só tivessem acesso ao meu conteúdo e das pessoas que eu conheço, né?
Então, eu tenho um site, as pessoas se cadastram e começam a participar de uma comunidade e elas vão ter acesso a palestras semanais. Em 2 anos, tem quase 2 anos em março, vai fazer, e hoje à noite eu tenho o meu evento de número 83. Fiz palestras, aulas, um encontro de network sustentável. Então é uma comunidade onde as pessoas de forma gratuita têm acesso a esse conteúdo. Eu tenho membro hoje em mais de 840 cidades em 30 países. É a maior comunidade para brasileiros no mundo que fomenta inovação. Olha que legal. Então fica a dica aí do Clube Bora Fazer. Depois deixa pra gente no final aqui as informações. clubeborafazer.com.br. Excelente. Olha, que papo gostoso que a gente está tendo agora. Tá muito bom. Mas no próximo bloco o Fernando vai contar mais pra gente ainda sobre esse ecossistema empreendedor e sobre as histórias dele também. Então, já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos nessa conversa que está muito boa. Pena que a gente já está chegando agora já no último bloco. Vai passar muito rápido. E conteúdo de inovação, do ecossistema, de startup, de empreendedorismo tinha que durar mais tempo, né, Fernando? Porque tem tanta coisa legal. Mal começamos aqui, Lilian. Mal começamos aqui, é verdade. Mas mais uma oportunidade para eu chamar o Fernando de novo para a gente ainda discutir mais sobre isso. Bom, eu queria que você falasse para mim uma história, Fernando, uma história inspiradora. Aquela história que te tocou, sabe? Que você fala que você teve com um empreendedor ou algum desafio. Tem alguma história impactante aí nessa jornada? Eu acho que tem, porque eu tive algumas. Eu tenho muitas. Eu falo que é o seguinte, a gente tem que entender que a inovação acontece a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu viajo o Brasil só fazendo eventos e palestras. Eu tenho vários casos de pessoas que tiveram aula e palestras e mentorias comigo que mudaram suas vidas. Eu tenho um caso aqui super icônico da dona Antônia Bezerra, que assistiu uma palestra minha em 2023 no Startup Day em Macapá, sua capital do Amapá, e no fim da palestra ela veio falar comigo, Fernando, obrigado, você me ajudou a entender o que é inovação, vou usar os conceitos que eu aprendi aqui com você hoje para montar a minha startup. Isso foi no mês de maio, acho. Passou 6 meses, ela foi capa da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Que legal. Tá? Passou mais 6 meses, ela me encontrou numa palestra lá de novo em Macapá, ela falou que aplicou os meus conceitos, então eu vejo uma senhora de 76 anos, de Macapá, usando meu conhecimento e mudando o mundo, quem está ao redor dela, isso é muito gratificante. Eu falo o seguinte, Lilian, essa é a moeda que me paga. Né? Inovação não tem idade. Não tem idade. Você acabou de trazer um exemplo aqui. Não tem idade, é por isso que eu falo, inovação não é a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu tenho empreendedores desde 14 até um de 81 anos que inovaram, fazendo coisas diferentes. E tem o lance do jovem empreendedor. E o jovem empreendedor não é na idade, não. O jovem pode ser a pessoa de 50 anos que saiu de uma empresa e agora está como empreendedor empresarial e precisa aprender a jornada de inovação, precisa aprender sobre conceitos do ecossistema empreendedor, de startup, conceitos que o próprio Fernando traz muito bem no mercado. E você é jovem porque você está começando ali, mas nada impede que você utilize a bagagem anterior que você teve na empresa que você trabalhou para colocar no seu negócio, né? Uma coisa é a idade só cronológica, outra coisa é a idade de empreendedorismo e inovação, né? E eu diria que quanto mais maduro o empreendedor, mais chance de sucesso ele vai ter lá na jornada empreendedora. A gente pode ver que a média dos empreendedores que se tornaram grandes empresas, eles têm acima de 35, uns 40 anos de idade. Gente que já ralou, já teve experiência no mercado. Já teve experiência, já deu certo, já deu muitas vezes errados, né? O americano que valoriza muito isso, o cara que ralou, que deu errado inclusive, né? Perfeito. E inteligência artificial? A gente está junto investindo num pool de inteligência artificial através da Bossa Invest. Como é que você está vendo esse mercado? O que você acredita que os empreendedores têm que estar fazendo diferente? Os desafios? Compartilhe um pouco com a gente. Eu falo algumas coisas só sobre inteligência artificial. Primeiro eu lembro as pessoas, todo mundo fala de Idade Média, mas não sabe só quando foi a Idade Média, né? A Idade Média ela começou em 473 com o fim do Império Romano e foi até 1564, só mais ou menos, com o início do Renascimento. Então a Idade Média ela começou há 1500 anos atrás. Eu acredito que com a inteligência artificial, o que está a nosso dispor agora, a gente vai gerar mais conhecimento nos próximos 30 anos do que a gente gerou desde o início da Idade Média, ou seja, desde os últimos 1500. Então a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos, né? Que pode ser usado a nosso favor ou contra nós. A frase que eu falo é o seguinte: a inteligência artificial vai ajudar o burro a ficar mais burro, mas o inteligente ficar muito mais inteligente, né? Eu acredito que as conexões e relações entre qualquer tipo de empresa
e o mundo, e as outras empresas, e governo, etc., vai sempre ter uma camada de inteligência artificial no meio que vai entregar mais agilidade, mais performance, né? Então sempre vai ter uma camada no meio. Há 10 anos atrás a gente falava do poder do e-commerce. A gente não fala mais, isso já é parte da nossa vida. Todo mundo já usa. Então, acho que no máximo em 2, 3 anos a gente já vai estar acostumado com o termo, com as tecnologias que vão fazer parte de tudo que a gente faz do carro, do celular, dos aplicativos, da TV, do streaming, já vai ser parte porque a gente vai estar acostumado com o lado bom disso. Mas a gente tem que usar a nosso favor, né? Então acho que tem um poder muito grande, principalmente na área da saúde. Acho que vai ter uma transformação que vai auxiliar muito o ser humano na área da saúde com a inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que sempre usar para o bem, né, a inteligência artificial, porque ela é poderosa. A gente vê aí vindo a computação quântica, cada vez mais vindo conteúdos abertos aí para as pessoas consultarem através da inteligência artificial. E quando a gente vê o poder que ela tem, e, sei lá, mais de 30 mil ferramentas sendo criadas com o uso da inteligência artificial, nem sei se é esse o dado atual, porque a cada dia tem uma nova, né? Cara, acho que são milhares de dias no mundo inteiro, imagina o que tem de gente criando. E isso é um desafio para a gente, porque como investidor... Um desafio, porque só vocês não sabem, a Aline aqui é minha board member e parceira no primeiro pool de inteligência artificial da Bossa Invest. Exato. Né, que é o maior fundo de venture capital, investimento em startups na América Latina. Primeiro e único pool de IA. Criou o primeiro pool de inteligência artificial e nós somos investidores. Eu comentei aqui com a Lilian que eu hoje tenho um portfólio de 13 investidas. Ela tem, acho que 80. Não, Lilian, você tem que falar para o mundo isso, Lilian. Você tem que falar onde é que você está investindo e quem que você está ajudando. Eu falo, eu mostro, né? Então a gente tem essa atividade juntos. E a Lilian só estava falando da dificuldade que nós temos hoje de encontrar iniciativas de inteligência artificial no Brasil, né, Lilian? Excelente, isso é super importante porque a gente tem dificuldade. Inclusive você, se tem alguma startup que tem como core business a inteligência artificial, procura a Bossa Invest, procura a gente lá, acessa o site, porque a gente está procurando startups para serem investidas que tenham o core business, ou seja, que vão ser perenes, que sejam soluções que realmente vão fazer diferença no mercado, porque a gente investe com o nosso dinheiro, mas também com o investimento de outras pessoas que fazem parte do nosso pool, que estão no risco com a gente fazendo isso acontecer. E quando o Fernando fala de volume, né? Sim, eu tenho várias startups que eu invisto, tem startup que eu invisto direto, tem startup que eu invisto no pool, tem startups que eu invisto em outro modelo que a gente chama de modelo crowdfunding, que é um modelo pulverizado, onde eu tenho uma participação bem pequenininha, mas estou participando de todas as startups, ou seja, estou no ecossistema, realmente movimentando, porque eu acredito nesse modelo de negócio, eu acredito nesse mercado e, claro, estou aqui no risco também, porque eu acho que eu tenho que fomentar o mercado brasileiro. Se eu tenho oportunidade, eu quero fazer, mas mais do que tudo isso, eu aprendo muito, Fernando. E eu acho que essa jornada de aprendizado para mim, ela está sendo fundamental, porque eu me conecto com pessoas que são importantes para mim no ecossistema, que me fazem evoluir, eu vejo novas oportunidades e eu acabo evoluindo como pessoa também. E cada vez que a gente faz uma avaliação, e a gente faz avaliações só juntos, né, Lilian? A gente recebe um relatório, a apresentação, os relatórios financeiros, a gente estuda a empresa e o mercado dela para poder só fazer uma avaliação. Então, é um processo de aprendizado contínuo, né? Lifelong learning, quem atua efetivamente na cadeira de investidor anjo só como nós. E uma coisa super importante que a gente olha, quem são os founders, quem são os empreendedores fundadores da startup. Isso é muito importante, porque eu acredito muito que se às vezes o modelo de negócio não está 100%, se o empreendedor tem garra, que é o que a gente fala, o jockey em vez do cavalo, se ele precisa pivotar o modelo, ele pivota, ou seja, se o jockey precisa mudar de cavalo, ele vai mudar e vai correr para passar a corrida ali e chegar na frente. É o empreendedor com perfil coach, aquele cara que vai escutar e vai fazer, ele entende o poder do smart money, né? Isso é muito legal. Trabalhar com empreendedores assim, que às vezes eles chegam com uma ideia, a ideia muda, e ele não está nem aí, ele está feliz só porque ele conseguiu mudar com um olhar externo. Então, o papel do investidor anjo é chegar com experiência e provocar o processo de pivotagem, da mudança que o empreendedor precisa. Perfeito. E também, Fernando, eu queria que você desse uma dica aqui. Qual que é o primeiro passo que é essencial para você construir um negócio sustentável, um negócio inovador? Qual que é o primeiro passo? Que primeira dica você dá para os empreendedores no mercado hoje? Quem está começando?
Seja aquele que está começando com 50 anos de idade que saiu da empresa, aquele de 14. Inventei uma coisa agora. Tá. Viva como motorista de Uber, esteja no mundo escutando as pessoas. Olha que interessante. Acabei de inventar. Você me perguntou e me veio essa cabeça. Inovou, já criou uma esteja frase escutando, nova. esteja perguntando, esteja fora. Não esteja dentro só pensando na solução. Frase minha, empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas. Entenda isso, se você está mirambulando aí para criar uma solução que não está pronta, só quando você lançar, possivelmente só vai dar errado. Eu já fui esse cara, não faça como eu já fiz uma vez. Aprendi, ensino os outros a fazer isso só direito hoje, Lina. É isso que é interessante, né? Eu também já fui empreendedora, startupeira ali, comecei sem ter tanta bagagem, encontrei N desafios e hoje estou como investidora, mas não deixo de empreender, não. Sigo empreendedora também, mas acho que com uma casca maior, né? Com uma preparação maior, a gente fica mais fortalecido. E outra, o ecossistema também proporciona que a gente conheça pessoas, para a gente ouvir, como você mesmo disse, mas também que a gente se inspire, porque eu acho que, ok, eu ouvi, mas modelar, se inspirar, que nem hoje a gente conversou, você trouxe um modelo aqui de um material seu, eu falei, poxa, Fernando, eu posso modelar o seu modelo, gostei do que você fez, ele, claro, quer que eu te indique quem fez, ou seja, eu falei, não, eu só quero como exemplo, mas assim, isso é legal, né, essa colaboração, esse ambiente da gente cooperar um com o outro, uma indicação, se eu preciso te ligar para, eu preciso de uma conexão que eu sei que está com você, na hora eu sei que você vai me atender e vai me conectar, e assim eu faço com as startups, você faz com as startups, aquelas que a gente acredita, que a gente entende que faz sentido, a gente coloca o nosso nome e fala, olha, pode se conectar com fulano, eu estou recomendando, né? Isso aí. O poder da colaboração é, para mim, uma das chaves da inovação. Sim, e até rimou, o poder da colaboração é a chave da inovação, gostei. E eu sempre falo que conexões geram transformações. Mas agora a gente vai fazer aqui uma dinâmica. Eu vou te trazer algumas palavras, e você pode trazer uma frase, trazer uma palavra para essas palavras que eu vou te dizer aqui, tá? Vou começar com a palavra impossível, porque eu acho que você não é cara do impossível, não. Não, eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito só dessa palavra porque me lembra uma frase famosa do meu pai, que é um grande empreendedor de sucesso, que orgulha o nosso país, e a frase é o seguinte, o impossível é o início de todas as possibilidades. Gostei. O impossível é o início de todas as possibilidades. Gostei. Muito frase bom. de Luiz Seabra, meu pai. Muito bom. Inovação. Inovação é aquilo que tem que acontecer hoje, senão você não vai estar vivo amanhã. Mas inovar não é arriscado. O arriscado é não pensar em inovação. Você não tem que inovar porque o mercado faz. Você tem que inovar se aquilo é ideal só para você naquele momento. Então, seguir isso pelo cliente, pelo desejo e necessidade de quem faz você existir só como empresa, não porque alguém está falando, só porque alguém falou ou alguém fez. Então, inovar não é arriscado é não pensar em inovação. Perfeito. Investimento. Investimento é aquilo que move o mundo, né? É o que economia de livre mercado, investimento é o que faz a gente viver só como investidor anjo, é o que você, talvez, empreendedor, só precise um dia, se você só precisar, mas só vá atrás se você efetivamente só precisar do investimento. Startups. E startup, uma possibilidade de empreender com tecnologia, mas lembre o seguinte, o que é uma startup? A gente vive num momento, né, Lilian, que todo mundo é startupeiro, não é, gente. Uma coisa é empreender, outra coisa é empreender com tecnologia. O que é uma startup? Uma empresa que vive num ambiente de extrema incerteza, uma empresa que usa muita tecnologia, sou de base tecnológica, e ao fazê-lo, uma empresa que cria só produtos e serviços que são repetíveis e escaláveis. E tem muita gente aí que tem uma loja de alguma coisa e se acha startupeiro. Não é. Entenda que tecnologia é uma ferramenta e entenda o que é ser repetível e escalável. Até reforçando esse tema do repetível e escalável, né? O que a gente chama também de diferença entre escalável e escalonável. O escalável é aquilo que realmente eu replico sem o custo ir junto, ou seja, um software, uma solução, um aplicativo que o custo normalmente não vai junto para quando eu coloco para muitas pessoas. Claro, vai um custo de implementação, tudo, mas não é o custo fixo. Não é só proporcional, exato, de acordo com a unidades vendidas. Já o escalonável, imagina uma loja onde você tem uma franquia e você tem que replicar essa loja. Você tem que levar a parte física, tem que levar os produtos, tem que contratar funcionário,
tudo isso tem que ser igual em todas as lojas, ou seja, é escalonável. Você criou a franquia, mas o custo está indo junto. Então é só Isso comparando aí. esses dois pontos, eu acho que é importante o pessoal Entender muito a entender. diferença disso. Entender a diferença. Empreendedorismo. Empreendedorismo, o ar que a gente respira. Tecnologia. É tecnologia, é ferramenta, é um meio, não é objetivo. Entenda que o ser humano vem antes da tecnologia para você dar certo. Inteligência artificial. Inteligência artificial, o colchão de todas as relações que a gente vai viver entre pessoas e empresas e governos e todos nós. E estratégia. Estratégia é o que a gente tem que pensar antes. A gente tem que não trabalhar para apagar incêndio. Estratégia é parte de um planejamento, é entender que tem começo, meio e fim, mas a inovação é contínua. Você vai chegar lá e vai ter que fazer só muito mais. Networking. Networking, eu criei o conceito de network sustentável. Eu falo que a gente tem que entender a diferença de ser interesseiro, mas se tornar interessante aos outros, interessado nos outros. Isso está no meu livro, Na Teoria dos 3 Is do Network Sustentável. Fernando, quero te agradecer, aqui é uma lembrança aqui do LPA e você. Obrigado, Lilian. Obrigada, é um prazer ter você aqui, ó. Tem uma Oba! caneca para uma caneca não, um copo para você tomar e tem também o nosso produto da Dux. Já Pega vou o Dux usar aqui pra hoje te à mostrar. noite, ó. Hoje à noite eu tenho um trabalho para fazer, organizar a palestra de amanhã e vou usar aqui o produto da Dux, Para te que proteger. eu sou fã, tá? Obrigado pela proteção extra aqui. Obrigada, um prazer enorme. Eu queria pedir para você deixar as suas redes sociais, o pessoal te seguir, te acompanhar. Me sigam no Insta, fernando.seabra, Seabra com S. O Google, sou Fernando Seabra Inovação. E podem me chamar que eu mesmo que respondo, Lilian. Excelente. E você acompanha o nosso programa pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo nosso Instagram, @lpaivocê, pelo meu Instagram, @lilian_primoalbuquerque e também pela nossa plataforma lpa.academy. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.